Programa do Rami. Oferecimento. Rede Pit Stop. A sua rede de peças e serviços no Brasil. SEAL, a melhor pastilha de freios do Brasil. Muito boa noite, começando mais um programa do Rami, sem medo e sem mimimi. E começando a agradecer a você que vem do Mesa Redonda, que é a melhor audiência da nossa TV Gazeta e na semana passada continuou aqui no nosso programa. Então, super obrigado para vocês. E o tema de hoje está tão ou mais interessante do que o da semana passada. Porque nós convidamos o ministro Ricardo Salles, que já está aqui. Boa noite, ministro, tudo bem? Boa noite, prazer estar aqui com você. Ô, Ricardo, você foi um ministro, você além de competente, que eu conheço a sua capacidade, a sua competência, mas você também foi polêmico. Você causou polêmica, o que não quer dizer que você esteja errado, apenas que causou polêmica. A minha pergunta a você é o seguinte: o que mais te incomodou na sua gestão? Foram os processos judiciais ou a mídia? Não, os processos não, porque eu estou ganhando todos. Então, com toda uma baboseira que foi inventada para criar problema para o governo e para mim, não se sustenta, estão todos caindo. Agora, a imprensa, de fato, acho que poderia ter prestado um papel mais importante, pelo menos parte dela, que era informar melhor a sociedade ao invés de desinformar. A vontade de se opor ao Bolsonaro de certos setores da mídia é tão grande que a turma saiu da realidade e criou uma narrativa que não se coaduna com o que de fato aconteceu. E isso, de fato, vai cansando, né? Uma hora cansa. Mas tudo bem, faz parte do jogo também. Bom, antes de continuar, nossos participantes, eu já entrei no tempo, para quem está no Mesa Redonda já vê como é que vai ser o andamento do programa. Está aqui o nosso querido Roberto Mota, lá do Rio de Janeiro. Mota, querido, como é que você está? Boa noite, Rami, boa noite a todos. Ricardo Salles, grande prazer vê-lo aqui. Meu querido Filipinho Sabará. Prazer estar aqui. Não percam esse programa, as perguntas estão incríveis e as respostas do nosso grande ministro Salles melhores ainda. Cavendish. Boa noite, Rami, boa noite, audiência, boa noite ao ministro. Acho que a gente vai ter um papo ótimo aqui hoje à noite. Eu vou aproveitar, acho que essa é uma pergunta que inclusive o Fábio, eu gostaria que ele complementasse. Por exemplo, eu vou fazer um paralelo do ministro das Comunicações de hoje, o Fábio Faria, porque eu acho que ele aproveitou com o 5G para deixar a marca dele na gestão dele. Você acha que você não perdeu a chance na história do carbono, de ter deixado uma grande marca na sua gestão? Olha, quem estruturou o modelo de carbono que no final das contas foi aprovado na COP fomos nós, na minha gestão. Só que para poder fazer o modelo de carbono vingar, nós tivemos que brigar muito. Porque a verdade é que eles não queriam nem regulamentar o mercado, porque os europeus não querem comprar o crédito carbono. Então, para não ter que comprar, é melhor que não tenha regra, porque ele tem a desculpa perfeita para não comprar. E, por outro lado, não querem pagar aquilo que o Brasil já tem de créditos acumulados. Que não vão pagar, na minha opinião. Desculpa. Na minha opinião, também não vão pagar nunca. Mas a gente tem que lembrar a cada momento que eles estão devedores nossos, e não é de pouco. É da casa da centena de bilhão para cima. Então, se a gente não deixar isso claro, fica parecendo que eles cumpriram com todo o combinado e nós somos os devedores, moral, ambiental, legal, seja lá qual for o critério. Então, essa foi uma inversão de pauta no Ministério do Meio Ambiente, depois de 20 anos da esquerda dominando, que foi muito difícil. Só com muita coragem, firmeza, né, e conhecimento técnico e tudo mais, que a gente conseguiu impor essa agenda. Eles frustraram a negociação em 2019, mas não tiveram como frustrar em 2021, perdão. Mas não tiveram também por uma razão. Os Estados Unidos entraram nesse jogo com uma decisão firme de sair com uma solução lá da COP, ainda que não tenha sido uma solução completa. Os europeus, por eles, não tinha solução nenhuma, ia enrolar isso por mais 30 anos. Ô Mota, Cava, Felipe, os incêndios, as queimadas no Brasil, é secular. Antecede Bolsonaro, antecede, sei lá, décadas. Quer dizer, por que na gestão de vocês é que virou essa polêmica toda? Você estimulou isso você polemizou
por querer com a mídia ou não? O que aconteceu aí? Quando você fecha a torneira e seca a teta do dinheiro público que abastecia esse... ONGs e companhias? ONGs, alguns acadêmicos, setores da imprensa, gente que vivia desse dinheiro que circula e não é pouco. Veio o governo Bolsonaro e pumba, fechou a torneira. Na hora que você fecha a torneira, a turma grita, não tem jeito. Então, um problema que já existia, isso já existia, como você colocou bem, passa a ser o grande pretexto para bater no governo, bater em mim, bater no ministério. Por quê? Porque os caras estão com raiva que você fechou o esquema dos caras. Se não tem bons projetos, então não tem dinheiro, ponto. Felipe, dentro das perguntas que eu fiz, gostaria que você também aprimorasse ela e as suas perguntas. Bom, o que eu me lembro, assim, de programas muito bem feitos do Ricardo, o que mais me chama a atenção foi a adoção de parques, né? Os parques aqui nacionais no Brasil que estavam abandonados, não existia programa de adoção de parques pela iniciativa privada, muita gente falando aí que o governo estava destruindo, desmatando, e aí você fez aquela proposta para as grandes empresas adotarem, inclusive até o Leonardo DiCaprio, que você desafiou, que sumiu, né? Ficou quietinho na internet. Contar um pouco sobre esse programa dos parques, Ricardo, e também comentar sobre a sua política, que eu gostei muito, né, pelo histórico, que eu, para quem não sabe, trabalhei muito com a Amazônia, com povos da Amazônia, que é a questão de fazer o dinheiro chegar nas comunidades ribeirinhas, com o CEGEM lá, que é a questão do pagamento de acesso tanto ao conhecimento tradicional como conhecimento genético, que antes não chegava para a população ribeirinha, ficava lá nas ONGs, né? Então, queria que você comentasse esses dois programas, tanto a questão do pagamento pela repartição de benefício do acesso à Amazônia, conhecimento tradicional e genético, e a adoção de parques. Bom, acho que são três coisas que se complementam. Vamos começar pelo Floresta Mais. Floresta Mais, o que é o programa? Era um dinheiro que o Brasil recebeu de lá de fora, em razão dos esforços que fez para a redução do desmatamento e das emissões, mas é um dinheiro de pinga, perto do que o Brasil tem direito, né? O Brasil tem direito a receber 180 bilhões de dólares do sistema RED+, o RED+, né? Que é o sistema de pagamento por redução voluntária de emissões. Desses, estou falando que é o cálculo, que é o volume de carbono, vezes 37 dólares a tonelada, que é o que se pratica na Europa. Estou usando o valor europeu como referência. Se fosse americano, um pouco menos, que lá no Canadá é 16 dólares, lá na Califórnia é 16 dólares a tonelada, no Brasil a gente estava usando 10 para fazer essa conta. Vamos pegar o valor europeu, que eles aqui gritam, ficam enchendo a nossa paciência, então nós vamos usar o valor europeu. A 37 dólares a tonelada, o Brasil tem um crédito não pago, até hoje, de 284 bilhões de dólares em razão dos esforços de redução de emissões que nós fizemos. 284 bilhões de dólares. Aí você soma, além desses 284 bilhões de dólares, cerca de 5, 6 bilhões de dólares do protocolo de Quioto, que o Brasil certificou lá na ONU os créditos e até hoje não recebeu. Portanto, o protocolo de Quioto é 2005, são mais 16 anos de calote. Aí nós temos mais 100 bilhões de dólares por ano, claro que isso não é tudo para o Brasil, mas uma parte significativa deveria ser, que foi o que foi prometido por ocasião da assinatura do Acordo de Paris. Então veja só, 284 do RED+, parte do 100 de Acordo de Paris, vamos dizer que seja metade das 50, mais 5 do Protocolo de Quioto. Então nós estamos falando de 340 bilhões de dólares. Soma mais 20 que o Biden prometeu na campanha, foi lá gostosão, falou, não, eu vou dar 20 bilhões para cuidar da Amazônia. Não deu nada, nenhum centavo. Muito bem. Então, 360 bi de dólar. Quanto o Brasil recebeu até hoje? Nós recebemos 1 bilhão de dólares. 1 bilhão de dólares via Fundo Amazônia, que foram 10 anos recebendo 100 milhões de dólares por ano. Ou seja, não recebemos nada, né? Um calote generalizado. Dentre esses recursos, desse 1 bilhão e pouco, 96 milhões de dólares são do GCF, Green Climate Fund. O Brasil tinha direito, veio esse dinheiro para cá e a turma já tinha um projeto para tocar o pau na grana. Era um tal de dar dinheiro para ONG, para viagem, para seminário, para um monte de coisa que não serve para nada. E a pessoa lá na Amazônia que é bom, não ia receber coisa nenhuma. O que nós fizemos? Criamos o programa Floresta Mais, que é remunerar o pequeno agricultor, o agricultor tradicional, quilombola, etc., o ribeirinho, que tem boas práticas ambientais. Como? Grana no bolso. Não adianta discurso, plaquinha, troféu, nada disso. R$ 250 por ano por hectare. Então,
dá 500 milhões de reais, 96 milhões de dólares. Então, o maior programa, ainda assim é muito pouco, maior programa ambiental, de pagamento de serviços ambientais do mundo. O segundo programa é o Adote um Parque. O Adote um Parque, o que foi, na verdade? Quando começou um monte de fundo de investimento, banqueiro, né, Itaú, Santander, Bradesco, Magazine não sei quem, um monte de gente aí fazendo cartinha para o Papai Noel, reclamando do Brasil, dizendo que a gente estava destruindo o meio ambiente, eu falei perfeitamente. Então aqui, ó, o Brasil tem 334 unidades de conservação na Amazônia, das quais 334 unidades de conservação no Brasil, das quais 132 na Amazônia, dos mais diferentes tamanhos. O que nós fizemos? Um programa de patrocínio, mas que o dinheiro não vai para o governo. O dinheiro é o próprio patrocinador que gasta em favor da unidade de conservação, que popularmente a turma chama de parque. Então, 132 unidades de conservação, eu falei, tem que achar 132 parceiros. Quem são esses parceiros? São os caras que vivem falando de meio ambiente, colocando cartinha de meio ambiente nos seus relatórios de sustentabilidade, falando por aí que são as empresas mais sustentáveis, então perfeitamente. Está aqui essa lista dos 132 parques, pode começar a adotar. Banco, empresa de cosmético lá que usa o nome da Amazônia, o outro lá que pinta todo mundo de laranja, perfeitamente. Pode começar a pagar. E aí? Turma, ó, correu. Alguns adotaram. Carrefour adotou, Heineken adotou, não sei mais quem adotou, um monte de gente adotou. Mas a maioria dos que ficam falando da questão ambiental, ó, correram. E não tem nem a desculpa de dizer, não dou dinheiro para o governo Bolsonaro. Não é para o governo. É o próprio adotante que usa o dinheiro ele mesmo, diretamente para comprar equipamentos, para reestruturar o parque, para contratar serviços de monitoramento ou de replantio ou do que quer que seja. Ou seja, o cara não adotou porque não quis. Mota, querido, faça suas perguntas. Eu tenho a maior admiração pelo Ricardo. Conheço o Ricardo já há alguns anos e para quem nunca encontrou o Ricardo ao vivo, quero dizer para vocês que o Ricardo ao vivo é assim mesmo. É igual como ele aparece no vídeo. Ele é uma pessoa extremamente inteligente, motivada, combativa e está sempre de bom humor. O Ricardo é um cara sensacional. Agora, o Ricardo, ele, para mim, a coisa mais espetacular que o Ricardo fez durante a passagem dele pelo Ministério foi colocar na pauta dois assuntos, duas questões que expõem a hipocrisia com a qual o assunto meio ambiente sempre foi tratado no Brasil, né? Que é a questão do lixo e do esgoto. O Rio de Janeiro é um exemplo. Aqui, até pouco tempo, e ainda é mais ou menos essa realidade, o carioca toma banho de mar no meio do esgoto e ele senta ali na areia da praia no meio do lixo. E o nosso meio ambiente no Rio de Janeiro é lixo e esgoto para todo lado. E as pessoas fazem manifestação, se preocupam, se rasgam pela Amazônia, pelo meio ambiente da Amazônia, enquanto o nosso meio ambiente vai literalmente para o lixo. Agora, a minha pergunta é a seguinte, Ricardo. Você mudou os termos do debate. Você direcionou a percepção e o olhar das pessoas e do governo para uma outra direção, para uma direção que é tão importante quanto a proteção da Amazônia. Mas nós estamos correndo risco, porque esse ano nós temos eleição. E se o PT voltar, Ricardo? Mota, o PT é o verdadeiro lixo do Brasil, né? Se tem um lixo aqui que a gente tem que resolver o problema é não deixar o PT voltar ao poder. Mas, de fato, essa agenda ambiental urbana nunca foi cuidada pela esquerda. Por quê? Porque não paga viagem para o exterior, não paga curso, não tem verba de patrocínio, não tem essas pesquisas que nunca chegam a lugar nenhum e que a turma adora pegar dinheiro. Né? Saneamento deixou 100 milhões de brasileiros sem coleta e tratamento de esgoto e a esquerda votou contra o marco legal do saneamento, 35 milhões de brasileiros sem sequer água potável. E o lixo, então, nem se fala. Dos 5.600 municípios do Brasil, você tem cerca de 3 mil que são verdadeiramente lixões. Nós criamos o programa Lixão Zero, reduzimos cerca de 20%, vai chegar a 30% esse ano. O ano que vem, provavelmente, teremos reduzido 40% dos lixões. O que a esquerda fez até hoje para isso? Absolutamente nada. Não fez absolutamente nada. Por quê? Porque esse assunto para a esquerda não é interessante.
Então, a gente não pode deixar esse pessoal voltar para o poder, porque tudo que eles fazem é voltado a superfaturamento, corrupção, aparelhamento de cargos para os companheiros. Eles querem teta, né? Eles querem de volta a teta governamental, Mota. E isso não dá para aguentar. O brasileiro decente, a hora que ele olhar na urna a cara do barbudo, eu duvido que ele digite 13 e confirma. Uma pessoa que trabalhador, honesto, correto, vai votar num ladrão, quer dizer, o cara trabalha para sustentar ladrão? É isso mesmo? Eu duvido que o brasileiro decente digite 13 e confirma. Duvido. Aproveitando a pergunta do Felipe, antes de passar para o Cavendish, que ele falou dos ribeirinhos, que são tão maltratados, eu achei que ele foi pertinente o que ele falou, mas a Amazônia, que recebe, entre aspas, dinheiro, se você pegar toda aquela população que vive em palafita, eles não têm saneamento básico, não tem esgoto, nada pode ser feito para mudar isso? Não, tem que ser feito, mas a gente tem que partir de um pressuposto, Ana, que é o seguinte: sem desenvolvimento econômico, não tem como melhorar as questões sociais e ambientais da Amazônia. Porque você vai pegar um universo de gente pobre, sem perspectiva de trabalho, sem oportunidade de emprego e renda, como é que vai fazer? Como é que você vai fazer isso? Então tem que ter capitalismo, e esse pessoal não acerta, eles não gostam do ambiente capitalista. Eles gostam de dinheiro para ONG, para academia, para um monte de coisa, mas para o ambiente capitalista não. Então, se você não trouxer prosperidade econômica, você não combate as ilegalidades, não melhora o nível de vida. A Amazônia é a região mais rica do Brasil em termos de recursos naturais, com o pior índice de desenvolvimento humano. O povo mais pobre. Eles não têm o mínimo, Felipe, o mínimo. Não tem o mínimo de saneamento básico. Isso é problema de saúde, não é nem de educação, é de saúde. Quer dizer, a criança não tem saúde para ir a uma escola. Pois é. Pior índice de desenvolvimento humano do Brasil está na Amazônia. 23 milhões de brasileiros vivem com o pior IDH do país. Isso é um convite à ilegalidade, porque a pessoa está sentado em reserva de ouro, de diamante, madeira, água, biodiversidade, tudo, e vive na miséria. Ou seja, é por isso que você acha que estimula eles aí a clandestinidade, vamos chamar assim? O sujeito não tem como sobreviver a isso. Não tem alternativa. O pessoal aqui em São Paulo, no sul do Brasil, tem uma visão equivocada, que é muito semelhante, aliás, à visão dos europeus. Que o amazônida é um cara que fica lá olhando para o sol, aí ele caça um pouco, pega um pouco de castanha do Pará, aí ele acha umas flores. Você acha que o brasileiro lá da Amazônia é uma espécie de homem primitivo. Não existe isso. Até os índios lá têm celular. Um monte de índio tem Hilux, caminhonete, todo mundo tem acesso à internet. Esse índio caçador de arco e flecha na floresta era da época que o Pedro Álvares Cabral chegou aqui. Esse índio não existe mais. Tem meia dúzia de comunidades isoladas, o resto é tudo índio já que quer mandar o filho para a escola, tem médico, né? tem direito a qualquer cidadão. Tem direito. Você está negando para a pessoa a condição de ser humano, está tratando o indígena como um animal que está lá como se fosse um zoológico, para o europeu vir aqui, tirar a foto e voltar para a Europa e deixar o cara aqui arrebentado. Cavendish. Até pegando um gancho nesse assunto, né, você percebe, olhando os dados, que os países que mais preservam o meio ambiente são justamente os países mais ricos, né, ministro? Mas agora, voltando para a pauta eleitoral, muito se comenta hoje da Faria Lima, do mercado, das grandes instituições financeiras, apoiando eventualmente o Lula para a presidência, enfim. Eu sei que você tem bastante interlocução com a Faria Lima, com empresários, grandes empresários, os famosos já conhecidos nas redes sociais como os Faria Luller, já tem esse nome rolando, o pessoal que anda de patinete muito sofisticado, muitas vezes, mas naqueles jantares muito caros adoram passar um checão para alguma instituição que vá, de alguma forma, acalentar o espírito, né, se sentindo muito, muito bem consigo mesmo, mas acaba jogando contra, né, acaba fazendo parte dessa máquina que sustenta tudo isso que a gente vem comentando. Você acha que isso vai acontecer? A sua leitura das pessoas que você fala, você acha que a gente corre o risco de ter parte da elite financeira, mesmo depois de tudo que aconteceu, apoiando esse governo que eventualmente pode haver do PT? Existe um fenômeno na turma do mercado financeiro que chama o fenômeno do eu também. Então a pessoa tem lá os grandes empresários do setor financeiro, que são ícones do setor financeiro. Vou citar um, que é uma pessoa que eu gosto e tudo, que é o Luiz Stuberger. Do Credit Suisse, lá da Red Bull. Fala mal do Stuba, hein? Não, o Stuberger é um cara excelente. Tá bom. Então, se o Stuberger disser que água não molha, 90% dos caras do mercado financeiro vão falar, eu também acho que água não molha.
Então, tem um fenômeno meio de manada dessa turma. E aí ficou na moda, como a turma da Faria Lima é muito tucana, né? Tipo, gosta daqueles discursos empolados do Fernando Henrique. Então, o cara é milionário, cobra uma fortuna de juros de todo mundo, não tem, o coração dele fica na geladeira no dia a dia dos negócios, né? A maioria da turma nossa lá da Faria Lima, os amigos, a gente sabe muito bem, o cara se tiver que demitir todos os funcionários de uma empresa que ele comprou para fazer fusão e aquisição, ele demite sem pensar meia vez. Sem dó nem pena. Ninguém foi lá perguntar se o funcionário estava indo mandar embora, tinha filho que precisava. Ninguém perguntou nada, cortou sem perguntar. Aí o que acontece? Quase como com peso na consciência, essa turma pega uma parte ínfima dos lucros que eles têm e dão porque há de pior na sociedade. Contraditoriamente ao que eles fazem, a visão capitalista, o cara dá dinheiro para tudo quanto é esquerdista. Entre outros assuntos, apoia os ambientalistas mais radicais. Por quê? Porque é quase que fazer uma expiação dos seus males. O cara deve dormir com tanto peso na consciência do que ele enfia de faca, de velhinha que foi despejada do imóvel que não pagou, de mulher grávida que teve o carro retomado porque não pagou a parcela das coisas que eles fazem, que aí fica com peso na consciência e vai botar dinheiro em um monte de coisa que não interessa. E fala um monte de bobagem, de Amazônia, de Pantanal. Está comprando seu lugar no céu, é isso? Tá querendo espiar os mares, tá dando uma de cool. Ah, olha, eu não sou brasileiro primitivo, eu sou um cara meio estilo Nova York, assim, eu sou um cara Rive Gauche de Paris, eu não sou, assim, terceiro mundista, Bolsonaro mal educado, que come frango com farofa. Eu sou um cara mais Fernando Henrique, tomo Chateau Petrus, discutindo os destinos da humanidade, uso sapatênis, vou trabalhar de patinete elétrico, claro, com 8 seguranças atrás da Land Rover, mas o cara vai de patinete elétrico. Ah, encheu o saco de outro. Bom, o Filipinho, antes de uma outra pergunta que eu quero que você faça, que estou sentindo que você tem uma pronta, eu tenho que chamar os nossos patrocinadores e eu vou logo falando da Sil, que é a maior empresa de freios do país. A Sil produz todos os tipos de freios que você possa imaginar para qualquer tipo de carro, desde um simples automóvel a um caminhão, todos. A Sil é a melhor e maior empresa de pastilhas de freios do país. E também quero falar da nossa querida Pit Stop, que tem 1.800 lojas, uma sempre próxima de você. Você pode comprar pela internet e ir buscar na loja, você pode ir à loja comprar, tem uma perto de você, da forma mais simples que você achar. Pit Stop, a maior rede de autopeças do país. Filipinho, vamos à sua próxima pergunta. Vamos lá. Ano de eleição 2022 é um ano decisivo, Ricardo, a gente sabe. Não podemos deixar o PT votar de jeito nenhum. Mas a gente também tem as eleições aí para deputados estaduais, deputados federais, Senado. Como é que você vê esse cenário aí? Você acha que a direita vai conseguir realmente se consolidar? Vamos extirpar a esquerda de uma vez por todas? Como é que você vê isso aí? Olha, não existia direita no Brasil assumida, né? Quem conseguiu fazer isso no cenário político foi o Bolsonaro. Ele trouxe as pautas, ele trouxe os assuntos e deixou as pessoas finalmente terem a liberdade de expressar suas opiniões. Eu acho que hoje você pode dizer que você é de direita, você é conservador, você é liberal, você defende o Estado enxuto, como o Rami falou aqui agora. Eu, por exemplo, defendo a privatização de todas as empresas. Mas para que essas pautas possam prosperar, é preciso ter representação. O presidente sozinho não faz, não tem como. Então, essa eleição é uma eleição em que as pessoas de bem do Brasil têm obrigação de participar, se envolver. Aqui não se trata só de ser liberal ou não, conservador ou não, direita ou não. Essa é uma questão, esta é uma eleição das pessoas de bem contra os picaretas. O picareta mor é o Lula. E as pessoas de bem só têm uma opção viável, Bolsonaro. Então não tem jeito, aqui precisa ter realmente a firmeza de se colocar e colocar os assuntos relevantes. Mas você acha que só tem, aliás, pergunta para todos, Mota, Cavendish, só temos um candidato, só temos uma cabeça boa? Eu concordo com você, ingênuo no meu grau, quando falamos do Lula. Ele saiu do lugar que ele não devia ter saído. Mas eu pergunto, será que não temos outras cabeças boas? Até tem cabeças boas, mas elas não são viáveis eleitoralmente. O Bolsonaro reúne essas duas características. Ele apoia boas ideias, não vou dizer que ele sabe tudo de todos os assuntos, não tem essa pretensão. Mas ele tem boas ideias, tem um bom time,
ele tem o norte correto, ainda que de vez em quando a gente tenha que fazer certas correções de rumo, mas o norte... Você conseguiu fazer alguma correção de rumo junto a ele? Fiz muita. Lógico, o presidente, ele é boa cabeça. Ele aceitou? Bolsonaro é boa cabeça, ele é bravo, mas ele é muito legal, porque ele é muito transparente. Se você levar uma ideia para ele que ele concorda, e se você levar bons argumentos, você consegue convencê-lo, ele topa e muda de posição e tal. Se ele não se convencer, ele fala, tá bom, já ouvi, mas o senhor não concorda aí, tá ok? E bola para frente. É melhor isso do que outros que a gente conhece, que não, meu querido, faz nada, não muda. Finge, o cara vai fazer, não dissimulado, fingido, né? Então ele tem essa característica, de um lado, o norte correto, e por outro tem popularidade. Porque precisa ser alguém com popularidade para se opor ao Lula, porque o Lula também tem popularidade. Só que o norte do Lula é todo errado. Aliás, eu quero perguntar para o Felipe, eu acho que a democracia mundial, viu, Felipe, ela sempre tem uma esquerda. E você falou em extirpar de vez a esquerda. Você acha que esse é o caminho? Extirpar de vez? Você acha que tem como extirpar de vez? Ou talvez mostrar a realidade para ela e mostrar o que é uma democracia? Quando eu falo extirpar de vez, é extirpar do poder, né? Porque a gente viu o estrago que o PT fez, né? Tanto nos 2 mandatos do Lula, depois com a Dilma, e sempre atrapalhando. Agora, contra, né, o marco legal do saneamento básico. Eles que falam que defendem os pobres, deixando o pessoal literalmente na merda. Então, assim, a esquerda não pode voltar ao poder, concordo com o Salles, não dá para uma pessoa de bem apertar 13 nas urnas e... Ricardo, tenho acompanhado a sua popularidade crescer aí. Espero que você venha candidato também aí. A esquerda não tem meu voto. Estamos contando com o Ricardo aí que tá subindo aí nas pesquisas, Mota, o pessoal estão com você, hein? Antes de você fazer a sua pergunta, quero te fazer uma pergunta minha. Você acha que todo candidato no mundo todo, ele tem o direito de ser mentiroso por ser candidato? Por exemplo, o Biden disse, o Ricardo Salles, prometeu 20 bilhões de dólares. Não, disse eu não, ele falou de rede nacional. Não, você relembrou hoje, eu também já tinha visto, que ele doaria 20 bilhões, que quantos dólares já chegaram desses 20 bilhões aqui? Nada, zero. Não, desses 20 nada, não veio nada. Então, nada. Ok. Todo candidato tem o direito, por lei, de ser mentiroso? Rani, a liberdade de expressão inclui a liberdade de mentir, né? A gente está vendo aqui no Brasil, recentemente, vozes representativas do Estado defendendo censura prévia, defendendo a checagem. As coisas que você diz têm que ser checadas por agências, por entidades. Ora, você pode dizer o que você quiser. Se o que você disser for uma mentira, como parece que foi o caso aí do Biden, então depois que você pague por isso com a sua reputação, mas a liberdade de expressão é um valor absoluto. E eu quero lembrar a você, né, muito importante isso que o Ricardo falou, um candidato, ele tem que ter algumas características. Ele tem que ter boas ideias, ele tem que ter a capacidade de executar as coisas, né, que precisam ser feitas, e, por último, ele tem que ter viabilidade eleitoral. Não adianta você chegar na frente das câmeras, fofinho, bonitinho, porque a disputa na eleição presidencial é uma disputa de dezenas de milhões de votos. Eu acho que não existe hoje. E aí, Rami, sem nenhum preconceito, né? Eu não quero exterminar com os esquerdistas, eu quero exterminar com o pensamento de esquerda, porque ele é imoral, ele é ilógico e ele nunca deu certo. Se a gente olhar para o panorama eleitoral hoje, só existe um candidato que tem essas 3 características, que é o presidente Jair Bolsonaro. Não tem outro. Bem, nosso programa está quase terminando, mas eu quero falar para o Ricardo, que não sabe, que meu pai fugiu de um país comunista. E na casa que ele tinha, queriam assentar... Não, o senhor tem muitos quartos. Pode dormir toda a sua família num quarto e vamos colocar outras famílias nos outros quartos. Olha, ele trabalhou uma vida para comprar o patrimônio. Esse é o comunismo. Eu gosto de deixar isso bem claro, porque meu pai passou por isso. Eu sei o que é isso. Então o comunismo está fadado ao insucesso, à morte. Você não é mais o dono de nada, nem sequer da sua vida. Vai ter horário para você passear na rua
com o seu cachorro, se é que você vai poder ter cachorro. Ué, o negócio das máscaras da vacina é isso aí. Cavendish, você, para terminar, por favor. Eu concordo com tudo isso que vocês falaram. Inclusive, você não é dono nem do lugar que você mora, nem das suas ideias, né? Eu acho que aí que está talvez o pior dos cenários, né? No comunismo ou no socialismo mais pesado. E eu queria lançar uma pergunta para o ministro, aproveitando. Hoje o livre mercado das ideias, e onde os conservadores crescem muito, eu vejo que o ministro tem muito sucesso, são as redes sociais. E que tem, sim, uma série de problemas que a gente vê acontecendo lá, uma tentativa talvez de cerceio de posts, enfim, algumas contas que são fechadas. Como o senhor enxerga as redes sociais? Acho que vai ser um grande fator de campanha, né, para os conservadores esse ano. E, enfim, eu acho que é a frente, é o primeiro campo de batalha das ideias hoje. Você concorda com esse argumento? Bom, as redes sociais, eu concordo, as redes sociais foram que nos libertaram da ditadura que vinha sendo imposta, daqueles conceitos politicamente corretos e uma visão monolítica que setores da imprensa, claro que não é toda a imprensa, mas que setores da imprensa reiteradamente impunham à sociedade. Foram as redes sociais, primeiro o Orkut, depois não sei o quê, o Facebook, o Twitter, o Instagram, agora tem uns outros aí que eu nem sei mexer, tal do Snapchat, TikTok e tal, já estou ficando velho por isso aí. Mas o fato é que essas redes têm um papel fundamental de disseminar o debate e apresentar ideias das mais diferentes vertentes. O que a gente está assistindo é o que você colocou, é uma tentativa de tornar, inclusive, as redes sociais monolíticas, como são esses setores da imprensa, ou seja, só pode ter uma opinião, só pode ter uma posição, e para quem tem opiniões diferentes, censura, arranja uma desculpa, um pretexto, né, uma falsa explicação, corta, suspende a conta, intimida, chama, faz, corta o financiamento. Está errado isso, está errado. As pessoas, o ser humano, como disse bem o Mota aqui, as pessoas têm o direito de falar o que elas quiserem. Quem recebe a informação, que vá atrás para checar se a informação é correta, se não é, porque quem não tem credibilidade, o tempo mostra que não tem credibilidade. Nós vimos, aí eu não vou citar nomes, mas nós vimos vários apresentadores que no passado, jornalistas, apresentadores, eram super populares e tinham uma enorme audiência, onde quer que fosse, e hoje, ao que eles falam, não tem importância nenhuma, zero. Então, digamos assim, a nossa regra de mercado, considerando o leitor, né, o cidadão como o mercado, né, para o qual se destina a informação, o mercado se encarrega de... É que o mundo hoje está mais dinâmico. Pois é, mas o mercado se encarrega de limpar isso aí. O mercado se encarrega de fazer esse filtro. Pode demorar um pouquinho, pode não ser perfeito, pode ter uma simetria de informação em algum momento, mas acaba caindo a máscara. Né? Tem jornalistas aí que eram super prestigiados na televisão, nos jornais escritos, hoje em dia ninguém nem lê. Usa o artigo do cachorro, do cara para limpar o corpo do cachorro. Falando em rede social e estrutura digital, vídeos de boa qualidade, a gente tem aqui a R2O Filmes, que edita os nossos filmes. A gente tem que fazer essa propaganda. Se você precisa fazer um bom filme, uma edição, temos aqui, Rodrigo Cury representando a R2O Filmes, que nos apoia aqui no nosso programa. O Ricardo Salles, uma coisa que eu sempre escuto e quero que você responda para eles na sua câmera. O que vale mais para você? Uma árvore em pé ou uma árvore deitada? Olha, nós temos que defender o meio ambiente. O meio ambiente é um valor importantíssimo, mas é preciso entender quais são os mecanismos que nós vamos utilizar para a defesa do meio ambiente. Porque uma defesa cega do meio ambiente, como alguns xiitas fazem, jogam as pessoas por uma irrelevância absoluta. Então, na Amazônia, por exemplo, há situações de manejo florestal, por exemplo, em que a melhor forma de manter a floresta em pé é permitir que haja exploração racional, técnica e legal da madeira. Se você diz para o sujeito que mora na Amazônia, você não pode fazer nada, posso garimpar? Não. Posso fazer manejo florestal? Não, também não. Posso criar boi aqui? Não, na Amazônia não pode. Então é melhor pegar a dona Darlene, lá de Nova York, ou o seu francês lá, o seu Jean, lá de Paris, que está preocupado com o meio ambiente, e põe esse brasileiro para morar no apartamento dele em Paris. Porque na Amazônia o cara não consegue sobreviver, não pode fazer nada. Mas tem como implementar tecnicamente, racionalmente? Claro, evidentemente. Inclusive, por exemplo, você citou a questão da madeira. O manejo florestal, o que é o manejo florestal, basicamente? É você pegar uma área, vamos dizer, de 10 alqueires,
e você seleciona algumas árvores no primeiro alqueire e no primeiro ano. Depois não mexe mais nesse primeiro alqueire. Depois você vai no segundo alqueire, né? Chamado de talhão. Você vai no segundo talhão, seleciona outras árvores no segundo ano. Aí vai para o terceiro, para o quarto, para o quinto. Enquanto você está no quinto, o 1, o 2, 3 e o 4 estão se regenerando. E as árvores, inclusive, precisam desse processo. Né? Quando você tira árvores da floresta, entra sol. Quando entra sol, elas crescem. Quando você fala em floresta nativa, você tem, por exemplo, uma empresa chamada Amata, cujo sócio, inclusive, era um dos donos da Natura, o Guilherme Leal, se eu não estou enganado. Era um dos sócios dessa empresa. O que ela faz? Manejo florestal, de maneira correta. Você dá valor àquela madeira, você vende, com o resultado daquela madeira, você tem recursos para cuidar do resto da área, né? Agora, o que os xiitas defendem? Não pode fazer nada. Aliás, eles não têm coragem de falar, mas muitos pensam que não podia ter ninguém na Amazônia. Era quase... Eu ouvi isso, inclusive, de um editor do jornal, um jornal em Washington, que eu fui como ministro, tive uma reunião com 10, 12 editores ao mesmo tempo, e um editor lá de um jornal importante de Washington falou assim, mas por que eu contei esse problema todo social das pessoas, da falta de saneamento, enfim, da pobreza que tem na Amazônia? O sujeito virou para mim e falou, por que vocês não tiram as pessoas de lá então? Se as pessoas são o problema, tira as pessoas de lá. Eu falei, põe eles na sua casa então. Nosso tempo terminou. Na verdade, nós precisamos de uns 15 programas para a gente poder falar um pouquinho só sobre o meio ambiente. Fora que eu quero que você volte aqui, porque eu tenho um feeling e acho que você merece ser candidato. Então, quer dizer, nós temos uma eleição esse ano, talvez não agora, talvez com preparo você já tem muito técnico, no próximo ano, você... Então não vamos esperar você ser candidato, para você voltar aqui e poder responder tudo, porque é muita coisa para 40 minutos de programa. Então eu peço desculpa pelo mau jeito do tempo, mas eu acho que já deu para aclarar um pouco aqueles nossos telespectadores que não tinham tanto conhecimento e não te conheciam tão bem, te conheciam só pela mídia. Então você tem a oportunidade de falar. Foi ótimo, muito bom. Muito obrigado por ter vindo. Aqui no programa. Obrigado pelo convite. Cavendish, seus comentários finais. Foi um ótimo debate, mais um. Ótima noite a todos. Obrigado, Rami. Mota, querido, posto 5. 8. Uma honra ter o Ricardo aqui. Muito obrigado pelo seu serviço, Ricardo. Tamo juntos. Muito obrigado, Rami, a todos. Felipe, por gentileza. Bom, você que assistiu aqui ao domingo, no domingo você pode assistir o nosso programa Rami, Sem Medo e Sem Mimimi, pelo YouTube e também no Spotify. É só você ir lá, um search lá, dar uma busca. Programa do Rami, Sem Medo e Sem Mimimi. Vários debates importantes para a sua vida. É isso aí. O programa do Rami de hoje está terminando. O programa do Rami Sem Medo e Sem Mimimi. Eu continuo com velhos hábitos, porque eu vou fazer no dia 5 de março 27 anos, dos quais 26,5 era estilo Rami. A minha cabeça ainda, o tico-teco está se acostumando ao novo nome, mas devagarzinho nós vamos chegar lá. Programa do Rami Sem Medo e Sem Mimimi, todos os domingos às 23 horas, aqui pela nossa querida TV Gazeta, com reprises pela rede CNT e, como bem disse o Felipe Sabará, nas redes sociais, nos streamings, procure que você acha e pode ver na íntegra. Eu desejo a todos uma excelente semana, relembrando que depois do Mesa Redonda, aqui da TV Gazeta, nós estaremos aqui aos domingos e você nos vê com reprises pela rede CNT do Iapoque ao Chuí. Uma excelente semana a todos e um beijo no coração de vocês. Obrigado. Programa do Rami. Oferecimento. Rede Pit Stop. A sua rede de peças e serviços no Brasil. Sil. A melhor pastilha de freios do Brasil.